Gente, nós voltamos agora no segundo bloco da live, tá certo? E vamos aguardar vocês a voltarem, a chegarem novamente para participar conosco. O primeiro bloco nós deixamos aqui gravado no feed para quem não assistiu, fica aí para assistir, tá certo, gente? E compartilha essa live. Hoje é 30 de setembro de 2021 e a live deste ano sobre o Setembro Amarelo é sobre o suicídio. E falando do ponto de vista, do ângulo, do ponto de vista de quem ficou, né? Do parente de quem perdeu uma pessoa amada. Andréia Andrade, obrigado, Déia, pela sua participação, minha prima querida. No bloco anterior, você pode ficar à vontade para fazer alguma colocação, você pode me cortar, tá certo? Para fazer alguma colocação, e fique à vontade, porque hoje é para lhe ouvir. No outro bloco, você falou sobre a questão do sentimento, que não esquece e é impossível esquecer, né? Dói todos os dias, a todos os momentos. Em algum momento, é impossível, mas mesmo assim vou perguntar. Em algum momento você tentou fugir, escapar desse sentimento que mata, que corrói todos os dias por dentro? Não, sinceramente, não. Porque assim, eu não vivi o luto da morte de Jonas. Porque eu era a moça forte. Todo mundo esperava Amigos, parentes, conhecidos, eu era a moça forte, que era a mãe, que tinha perdido a mãe, que tinha superado, que estava seguindo a vida. Então, eu era a moça forte. Porque as pessoas exigiam, digamos assim, esperavam que você fosse a pessoa forte. Eu acho que não foi uma exigência, mas as pessoas sempre me viram como a moça forte. Então, naturalmente, né, nesse momento, eu também fui vista como a moça forte. Sabe? Aquela pessoa que não desmorona. Sim. Então, eu não vivi o luto da morte de Janderson. Foi muito cruel, eu digo. Hoje eu digo, foi muito cruel. E eu também fui cruel comigo. Eu não me permiti. Eu correspondi às expectativas de todo mundo. Eu fui forte porque eu tinha 2 crianças. Eu fui forte porque eu tinha um casamento. Eu fui forte porque meu pai estava sofrendo. Eu fui forte porque minhas sobrinhas iam precisar que eu fosse forte. Todos esses momentos te moldou. Sim. Para ser a pessoa forte. Exato. E aí eu não me permiti viver o luto. Você aprendeu a ser uma pessoa forte. Digamos que eu aprendi a mostrar ser uma pessoa forte. É diferente de você ser uma pessoa forte. Naquele momento eu precisava, eu deveria ter sido frágil. Mas eu não fui, eu não vivi o luto. Eu não me coloquei no compartimento que me cabia. Sim. Que era de enlutada. Sim. Eu fui a pessoa forte que seguiu a vida. Mas eu segui a vida na carapaça. Sim. Sabe? Por dentro eu não estava seguindo nada. Por dentro eu não estava seguindo nada. E foram 2 anos de sorrisos falsos, de felicidade criada, de amizades que, apesar de eu saber que tinha aqueles amigos, mas eu não corresponder àquele sentimento porque eu não sentia nada, né? Mas por fora eu era a pessoa mais normal do mundo. E depois desse período, depois que eu percebi o que eu estava fazendo comigo, foi que eu percebi o que tinha acontecido com o Janderson. A Catiane forte, em algum momento, ela teve
algum descarrego de consciência, ela caiu, ela fraquejou no momento dela, ou ainda essa fortaleza você se cobra a todo momento para continuar? Não mais. Eu me permito chorar. Meu marido via, eu dormia com a foto dele na tela do celular. Eu dormia chorando e acordava para chorar. E lavava o rosto, tomava um banho e fingia que estava tudo bem. E a minha mente remoía aquilo. E aí as pessoas eram cruéis, sabe? Até hoje algumas ainda são. Hoje eu lido melhor, mas na época foi bem complicado, porque você ouvir de alguém assim: ah, Catiane, que pena, né? Eu só penso que ele vai pro inferno. Gente, essa questão, essas colocações são muito cruéis. Inclusive, mais para frente, eu peguei um trecho da Bíblia que fala justamente sobre as questões das pessoas suicidas que vai para o inferno. Eu não sou uma pessoa religiosa, conheço muito pouco da Bíblia, mas eu peguei esse contexto, sabe, da Bíblia para esta live de hoje, porque eu acho que vem muito a calhar com uma questão do suicídio. Como é que as pessoas veem o suicida? Como é que as pessoas acham que depois da vida o que é que o suicida vai passar, para onde ele vai? E geralmente pegam esse trecho bíblico com uma forma de julgamento. E esquece, às vezes, que a pessoa que ela comete o suicida, ela não estava bem mentalmente, ela não estava na sua sanidade mental para poder tirar sua própria vida. Aí vem aquele questionamento, eu questiono, como é que uma pessoa que não está nas suas plenas condições mentais, porque é igual uma pessoa que ela é especial da cabeça, né? Como disse, uma pessoa louca, uma pessoa doida. Uma pessoa louca, uma pessoa doida, como dizem, ela pode tirar sua própria vida sem querer, sem raciocinar, sem intenção nenhuma. E não é a pessoa, sabe, que planejou o tempo todo. É uma pessoa que simplesmente tirou sua própria vida. Como é que pessoas como essa que tiram suas próprias vidas, que elas não estavam em seus estados mentais, na sua sanidade mental, elas são julgadas, vão ser julgadas e condenadas ao inferno. Dá para entender? É muito cruel essa forma de crítica, principalmente, sabe? Como é que eu vou lhe fazer essa pergunta, né? Como é que o parente, como é que você recebe comentários e críticas como essas? Mas antes, eu quero trazer aqui, fique à vontade, como sempre, fazer colocação. Eu quero trazer aqui, gente, a questão das expressões que merecem atenção. Eu coloquei alguns textos aqui no feed, tá certo? Porque assim, são pensamentos e geralmente no cotidiano são palavras, são colocações de pessoas que elas não estão bem. Geralmente são pensamentos de pessoas, são pensamentos de caráter suicida. A verdade é essa, né? E a gente vai destacar aqui a questão de algumas expressões que o seu irmão, antes de tirar a vida, você costumava escutar, que ele disse a você. Então, expressões como essa: é melhor eu fumar do que morrer. Era comum ele falar expressões e palavras com esse sentido? Sim, quando a gente comentava que ele estava fumando demais. Minha cunhada reclamava muito e eu também, porque assim, eu nunca gostei que ele fumasse, né? Até hoje eu acho o ó fumante. Mas pra mim era incômodo, eu não gostava que ele fumasse. E eu dizia direto: Ave Maria, mãe ia reclamar. Mãe ia reclamar. Ele nunca falou pra mim, melhor fumar do que morrer, mas ele falou pra minha cunhada. Mas a gente não leva isso para o sentido literal.
A gente nunca imagina, né? Não, a gente não leva no sentido literal. O morrer, a gente imagina que seja surtar ou que, sabe? Dá um tempo. Dá Descansar. Tô Enfim, estressado, vou tô ali estressado, ficar no vou- meu quarto, não quero conversa com Vou ali ninguém. fumar, porque essa, não no sentido literal de morrer, suicídio, Uhum. acabar com tudo. Mas depois a gente vai juntando, mas no momento que a pessoa fala, você não junta, você não colhe esses pequenos detalhes. E quando ele falava isso, naquele momento, você entendia o quê? Era justamente Não isso. tinha, não se parava pra pensar. Não pensava em algo mais grave, Não. né? Não. Até porque não tem como. A gente Não. tem uma bola de Ele tava cristal. com a vida normal, pronto. A última foto que ele me enviou foi de uma excursão que ele fez com a turma dele de história para pontos históricos de João Pessoa. Ele mandou as fotos uma semana antes de cometer suicídio. Ele mandou as fotos assim, super animado. Então, não tinha por que eu levar aquele melhor fumar do que morrer para o sentido literal. Todo mundo fala. Todo mundo Então, fala, assim, melhor fazer isso do que eu morrer. não vai Melhor dar. comer esse chocolate do que eu morrer. E brincalhão do jeito que ele era, Sim, né? é. E brincalhão do jeito que ele era. A gente nunca leva pro lado literal, não. Outra expressão que você ouviu do seu irmão foi a seguinte expressão: eu não saio de casa porque eu não tenho para onde ir. O que você pensou? Isso foi como? Foi por telefone? Foi pessoalmente? WhatsApp? A gente conversando sobre agruras da vida, né? Uhum. Problemas. E aí ele solta essa frase. No momento eu pensei assim, deve ser separação, né? Aí eu falei pra ele assim, não, mas você tá na minha casa. Ué, você pode vir pra minha casa se você quiser. Tô aqui. Só tem um problema, eu tô em Itabaiana. Tudo seu é João Pessoa, mas de resto tá tudo certo. Depois do suicídio, o sair de casa e não ter pra onde ir, teve sentido, né? Que ele estava se referindo à mente. Ele não tinha como sair da própria mente. Casa seria a mente onde Porque, ele estava assim, aprisionado. Exato. Porque se ele quisesse se separar de verdade, se ele quisesse um divórcio, ele teria feito antes. Entende? E ele teve, se ele realmente quisesse isso, entre o suicídio, no caso, a frase e o suicídio foram meses. Então, assim, por que ele não fez logo? Por que ele não saiu de casa? Por que ele não veio morar comigo? Porque não era isso. Porque era a prisão dele, a casa onde ele estava prisioneiro, era a mente dele. Custou para você entender? Sim, demorou. Demorou muito para entender isso. Demorou anos, na verdade. E qual foi sua impressão quando você... Qual foi a sensação, o sentimento, a impressão que você teve quando escutou isso do seu irmão? No momento, nada grave, mas depois, quando eu compreendi do que é que ele estava falando, foi mais um motivo para me questionar sobre a minha culpa ou não. Ele estava se despedindo. Sim. E Estranho, né? Na semana que a gente conversou na quarta-feira, ele cometeu suicídio na terça-feira seguinte. E a gente falou muito sobre manhinha, ele falou muito sobre manhinha, sobre nossa infância. Passado. Sobre coisas boas que aconteceram na nossa vida. Sobre as nossas brigas, sobre quando ele arrancou a cabeça da minha boneca para fazer bola de futebol. Essas coisinhas! E ele lembrando de tudo, relembrando essas coisas que naquele momento não tem conexão. Depois tem. Tem, e muita. E o que ele mais enfatizava em especial? Tinha algo que ele enfatizava mais nessas falas de despedida? Gente, é muito louco essa história. Sabe aquela
parente seu que o seu parente está no hospital, tá acamado, de repente ele dá aquele melhora, Isso. que dizem que tem gente que até brinca, é o aviso da morte, porque a pessoa tá mal, de repente fica bom, e é muito normal a pessoa melhorar e de repente morrer. Uhum. Muito louco. Ele dizia muito assim, ele sempre dizia muito, sempre disse. Mas nessa semana foi mais estuda, viu, Maga? Estuda. Ele sempre dizia isso, estuda. Ele adorava livros, estudar, ele adorava ler. Estuda, Maga, estuda. Estuda para tu passar fazer uma faculdade, estuda. Aí ele sabia uns segredos. Sim. E aí ele me aconselhou sobre esses segredos. O máximo que pode acontecer é um não. Sim. Então, vai, faz, fala, revela, conta. Sabe? Essas coisas assim, mas que naquele momento não tinha sentido nenhum pra mim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Foi seu irmão que incentivou a gostar de livros? Também. Eu acho que foi muito manhã, assim. Sim. Mãe incentivou a gente a gostar de estudar e a gente tem uma paixão por livro. Ixi, Maria, quer arrumar uma treta comigo? Faz alguma coisa ruim com o livro, não? Faz a fogueira com livro. Fizer uma fogueira com livro, joga a pessoa na fogueira. E ele era assim também. Sim. Eu acho que eu aprendi muito com ele a gostar de livro, sabe? Esse amor, esse apego. Uhum. A gente tem, quer dizer, eu tenho o hábito que ele tinha de pegar livro no lixo. Posso ver um livro no lixo que eu vou lá e pego. Ele fazia muito isso. Pegar livro no lixo, porque não pode destruir conhecimento. Também acho. Eu acho um crime rasgar e jogar livro. Percebi que eu já jogava livro, mas assim, quando eu não tinha consciência, né? Mas hoje eu não rasgo o livro, não. Eu pego o livro quando eu sei que é alguém que gosta de ler, vou lá. Você quer este livro? Porque para mim não serve mais. Mas eu vou lá e faço, sabe, a doação, pronto, acabou-se. Amor, uma característica muito grande das pessoas que geralmente se suicidam, cartas de despedida. Aí, ao tempo todo, ele estava se despedindo através de palavras. E a carta é um ponto, é um aspecto muito forte para quem quer se matar ou então do suicida. Ele deixou alguma carta? Ele deixou um bilhetinho. E o que estava escrito? O que é que ele dizia? Né? Foi muito sucinto. Não foi nada, sabe, poético, nada enorme. Né? Não. Ele só pediu perdão, agradeceu a família dele, né? Esposa, filhas, principalmente esposa. E pediu para ser enterrado junto com minha mãe. Eu acho que foi essa questão do enterrar com minha mãe que deu a todo mundo uma clareza do que tinha acontecido com Janderson, né? Que o motivo, o divisor da vida de Janderson realmente foi a morte de mãe. Porque ele poderia ter sido enterrado lá, em João Pessoa, enfim, mas ele queria ser enterrado junto com a minha mãe. A mãe da gente. Manhã era a companheira dele, inclusive na morte, né? Ele queria estar com ela. Ele não teve nada, não teve assim... Porque às vezes as pessoas escrevem cartas endereçadas a todo mundo. Ele não teve isso. Foi um pequeno bilhetinho que... Você falou sobre a questão da cura. Todo mundo esperava, vocês esperavam, a família esperava que sua mãe ficasse boa. Em algum momento, despedido a Deus pela cura da sua mãe, ele se questionou, ele entendeu a questão da cura, qual foi a reação dele? O questionamento de Janderson a Deus, né? Porque assim... Ele desacreditou? Sim, com certeza. Qual foi o questionamento? Por que não a mãe dele? Né? Por que Deus não curou Manhã? E assim, para que não fique dúvida, Janderson era um homem de Deus.
Acreditava em Deus. Ele era cristão, ele conhecia a Bíblia de trás para frente. Ele gostava muito de ler, ele era evangélico. Estava um pouquinho distante, mas ele era evangélico. E quando manhã morreu, foi que veio o questionamento de Janderson sobre por que Deus não curou minha mãe. Deus ressuscitou Lázaro, Deus, né, através de Jesus Cristo, curou um leproso. Por que tanta gente consegue o milagre e a minha mãe não foi curada? Deus opera milagres de várias formas, inclusive da forma que a gente menos imagina. Sim. Eu por exemplo, Você reconheci o milagre. Eu reconheci o milagre na morte de manhã, porque assim, você aceitou? claro, no primeiro momento você não aceita, óbvio que não. Mas quando você para pensar, quando eu parei para pensar, eu disse, não, mas Deus fez o que era bom para ela. Ela não sofreu, ele sabia que ela teria muita dor e ela não teve. O único dia que ela teve dor, ela faleceu. Então, assim, eu reconheci a cura, né? Ele não permitiu o sofrimento. Mas como não acontece do mesmo jeito para mim e para ele, não aconteceu, né? Dessa forma para mim e para ele. Antes da gente chegar sobre a questão da fé que ele tem em Deus, que eu tenho uma pergunta em relação, que ele era um homem temente a Deus. Sim. Eu até anotei aqui, né? Além do comportamento, da carta e das coisas que ele falava, tem a questão de uma foto. Sim, teve uma foto de perfil de WhatsApp. Pode ficar à vontade para falar. Uma foto bem, um semblante triste, que eu perguntei, ei negão, que cara é essa, pelo amor de Deus? Aí ele me disse assim, eu tô cansada, tirei essa foto. Mas um olhar tão triste, tão sem brilho, tão sem vida, tão sem esperança, tão desesperado, sabe mesmo? Você entende hoje que todos esses detalhes, ao tempo todo, ele estava pedindo socorro? Sim. Hoje eu tenho essa compreensão que era um pedido de socorro. E além de todos esses elementos, tinha outro detalhe, teve outro detalhe que ele, além da carta, além das palavras, além da foto, teve outros detalhes que ele pediu socorro de alguma forma? O estar sozinho, né? Que a desculpa dele era para estudar. Entendemos. A desculpa era para estudar, era para ler, para estudar, para fazer as coisas da faculdade, mas era para ficar sozinho. Ele se tocava no quarto para estudar, para dormir, mas era só uma desculpa para ficar sozinho, para se isolar. Desculpa, Carlos, muito obrigada, Carlos, pela sua participação, tá bom, meu amigo? Muito obrigada mesmo. Gente, um alerta. Mães em si, de filhos, adolescentes. Seu Zezinho, muito obrigada, seu Zezinho. Beijo da Maga para o Senhor. Preste atenção nos filhos de vocês. Vocês se lembram sobre a questão do isolamento do irmão da Catiane? Me lembrou a questão. Vocês se lembram que teve um momento aí que muitos jovens perderam sua vida, se isolavam, trancavam nos seus quartos por causa daquela brincadeira de mau gosto da baleia azul. Isso é suicídio. Tentativa de suicídio, muitas pessoas morreram. Outra coisa também. Céu! Um beijo da Maga para você, Céu! Outra coisa também. Recentemente, nós ficamos sabendo, eu não sei se de fato foi não, mas rola os rumores. E a gente sabe que o aparelho, a tecnologia veio revolucionar, o telefone veio para revolucionar, né? Muito bom. Mas tem muitas pessoas, muitos jovens que estão ficando doentes justamente por causa da dependência que está tendo do telefone e principalmente quando tem aquelas brincadeiras aplicativas de jogos. E tem jovens que eu fiquei sabendo que perderam suas vidas por causa desses joguinhos de atirar, essas coisas, que ficaram botando
coisas na cabeça e trazendo aquela ficção para a realidade. Gente, muito cuidado, você pai, você mãe, que tem filhos. Se ele estiver isolado, trancado dentro do quarto, procure saber, porque o seu filho pode estar sofrendo, pode estar querendo tirar a própria vida, tá certo? Muito cuidado em relação a isso. Péricles, filho da Cibele Cavalcante, muito obrigada pela sua participação. Amor, aí vem uma parte difícil da sua vida, né? Ele estava se preparando para morar com você, para ir para a sua casa, Sim, né? O seu irmão. Mas daí você recebeu a notícia que seu irmão tinha tirado a vida. E o pior, de uma forma muito agravante e triste, que ele tinha se suicidado. Neste momento, como foi para você receber a notícia de de umas pessoas que você mais amava, tinha tirado a vida? É muito maluco lembrar disso, porque assim, um dia antes, pode até parecer bem clichê e piegas, mas é a mais pura verdade. Um dia antes, na segunda-feira, eu tava desesperada para falar com ele. Eu tava enlouquecida para falar com ele. E Cristiano, meu marido, perguntou assim: que danado tu tem hoje que tu tá atacada? Eu disse: é porque, sei lá, eu preciso falar com o Janson, preciso ver Janson, não sei. E eu disse assim a ele: se eu tivesse dinheiro eu ia amanhã pra João Pessoa. Cristiano disse: mas quarta-feira entra o dinheiro, tu vai na quinta. Eu disse: tá certo. Me alimentei mal, foi uma noite infernal. Na terça-feira, umas 5 horas da tarde, uma das minhas irmãs, que eu tenho alguns irmãos, parte de pai. Ele era meu único irmão de pai e mãe. No caso, eu costumo dizer que ele era meu único irmão de verdade. Uhum. Uma das minhas irmãs me ligou e disse assim: tá sabendo de alguma coisa? Eu disse: de quê? Aconteceu alguma coisa na casa de Janderson. Ela não me disse que ele tinha morrido. Ela sabia, porque uma das minhas sobrinhas tinha ligado para ela, mas ela disse assim: aconteceu alguma coisa na casa de Janderson. E na mesma hora eu parei tudo que eu estava fazendo e liguei pro telefone dele. Liguei uma vez, ninguém atendeu. Liguei a segunda vez, minha sobrinha, Gerlaine, atendeu. E ela atendeu desesperada, dizendo: o pai morreu, o pai se enforcou. E naquele momento eu compreendi, mas eu não acreditei. E aí eu disse: calma, eu não tô entendendo nada, fala devagar, fala comigo o que aconteceu. Aí ela disse: o pai se enforcou, o pai morreu, tia. Isso chorando, desesperada, lógico. Desse momento, eu lembro que eu disse assim: eu tô indo pra aí. Ela disse: não, ele pediu pra se enterrar com vovó. Tem um espaço em branco. Sim. Porque assim, eu não sei se fui eu que desliguei o telefone, eu não sei se foi meu marido que desligou o telefone, eu não sei. Tem essa lacuna. Eu realmente não lembro. Eu lembro de ter... os meninos estavam sentadinhos no sofá, tadinhos. E eu lembro de Cristiano ter vindo até mim, mas também alguém, meu pai mora no Rio Grande do Norte, alguém com um DDD do Rio Grande do Norte ligou pra mim, que eu não sei quem é. Sei quando a pessoa ligou assim, falou: olha, Janderson, eu disse: eu já sei, desliguei o telefone. Aí só fui avisar uma grande amiga da minha mãe, que era uma pessoa super importante, que é super importante para nossa família. Fui lá e Luciana e Neto avisei. E tem esse espaço da noite que eu não lembro o que foi que eu fiz. Até hoje eu não lembro. E assim eu fico pensando,
Eu não sei. Quando eu acordei foi com o meu irmão, um dos mais velhos, ligando para ajeitar tudo sobre o enterro, sobre o local, o túmulo, essas coisas que eu fiz com minha irmã Michelle Tiracolo, que ela me acompanhou para essas coisas. Eu tenho uma vaga lembrança que eu liguei para você. Eu tenho uma vaga lembrança que eu liguei pra você também, eu não sei o que foi que eu te disse. Eu não lembro. E lembro de quando disseram, quando eu tava na igreja que ele foi velado, eu disse, meu irmão checou o corpo dele, né? Sim. Aí a mulher olhou assim e fez, não chegou não. Aí 3 minutos depois, ele tinha chegado na cidade. Sim. O corpo dele tava na cidade e estranhamente eu senti aquilo. Mas foi, eu acho que foi, eu acho não, foi o pior momento da minha vida. Porque por mais estranho que pareça, perder Janderson conseguiu ser mais dolorido do que perder Manhã. Por quê? Acho que porque Manhã estava doente e de certa forma a gente já esperava que ela morresse, né? Janderson não. Janderson. E também porque eu tava perdendo uma das últimas pessoas da minha vida, assim, da minha ligação. Eu lembro que no velório, disso eu lembro, quando minha madrasta me abraçou, minha madrasta chegou com meu pai e tudo, quando minha madrasta me abraçou, eu perguntei a ela por que ele me deixou sozinha. Não é que eu não ame, não tenho uma ligação forte com meu pai. Não é isso. É que ele era a minha ligação. Sabe? Ele era a única pessoa no mundo que sabia meus segredos. Era a única pessoa no mundo que eu podia conversar abertamente. Sem tentar ser outra pessoa e sem medo de ser julgada. Ele sabia coisas que ninguém sabe, que ninguém nunca vai saber. Que eu só contei pra ele. Eu tava perdendo um dos amores da minha vida. A única coisa que restou da minha mãe. Né? Então, perder Janderson dessa forma, saber que o que ele sentia era tão forte, tão desesperador, tão grande, que ele se matou tentando matar aquela dor, aquele sentimento ruim, foi muito mais dolorido do que perder Manhã. Bem mais, assim. Muito, muito mais mesmo. E qual é o sentimento que você tem hoje de ter entendido e de ter dado, eu creio, ouvido ou mais ouvidos a esses pequenos detalhes que ele estava pedindo socorro só bem mais tarde após o suicídio dele? Impotência. E culpa. É irracional, mas é culpa. Porque nesses 5 anos, não tem um dia sequer que eu não tenha pensado em Janderson. Nenhum. Que coisa estranha. Já teve dias que eu não pensei em Manhã, mas não teve um dia sequer que eu não tenha pensado em Janderson. Janderson é uma constante na minha mente. E eu até hoje me pergunto, por que eu não vi? Por que eu não ajudei? Por que eu não percebi? Por que eu não impedi? Por que eu fui relapsa? Por que eu não fui irmã melhor? Por que eu não consegui salvar a vida dele? É irracional? É. Minha mente irracional sabe que não era possível, mas eu não consigo deixar de pensar. Dói mais hoje? Dói.
após ter passado 5 anos da morte do seu irmão. Hoje dói mais? Dói porque eu entendi que eram sinais que ele demonstrava o tempo todo, que eu não percebi, que eu não vi, que eu não observei. Então dói mais. No fundo, a Célia está dizendo, não era apenas o irmão, mas o melhor amigo e caixinha de segredos. Força, Cal. Obrigada, amor. Era mesmo minha caixinha de segredos. Que coisa, né? Que coisa que ninguém vai saber nunca, Céu. Só ele. Eu não vou tentar não chorar. Não quero chorar, porque se eu chorar, fazer aí vocês aí vão, sabe, gente? Correr. Amore. Quem perdeu, quem lutou, quem estava ali, quem conviveu, eu acho que por mais que a gente tenha feito, sabe, a gente sempre faz o possível, não é o impossível, a gente faz o possível que está ao nosso alcance, mas a gente tenta fazer, sabe, o impossível, a gente tenta controlar a situação, são coisas que nós sabemos que não está no nosso controle. Se a gente não pode contra o tempo, porque o tempo traz, o tempo leva, sabe? É aquela coisa do música de Maria Rita, todos os dias na estação, o vai e vem, tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais. E o tempo a gente não controla. O tempo não controla. Se, como diz Padre Fábio de Mello, se a gente não pode contra o tempo, vamos com ele. Vamos com o tempo. Lá na frente a gente vai entender todas as coisas, todas as razões, porque eu não creio que a gente está aqui hoje, que a gente tenha construído amigos, ser aceito em famílias, ter escolhido a nossa família. Tem a família biológica, tem a família postiça, tem a família adotiva, até o cachorro é integrante da nossa família. Eu não creio que após a morte a vida acaba ali. É tanto que eu não gosto de usar a palavra morte, eu gosto de usar desencarnação, porque se Deus é espírito, a gente deixa essa matéria, o nosso espírito sai no último suspiro. A gente vive, então nada é por acaso. A gente nunca vai entender, como você mesma sabe, os mistérios, os planos de Deus. A gente pede um milagre a Deus, mas quando é que Deus vai fazer esse milagre? A gente pede agora, e que agora? Será que Ele vai fazer o milagre? De que forma Ele vai fazer o milagre? Ele teve e Ele tem. Eu creio não, Deus já sabe de tudo isso, sabe? E naquele momento Ele precisava sim de alguém forte para cuidar das pessoas amadas que Ele deixou aqui. E a batalha, a luta de Deus não é fácil. Não existe desafios, planos, projetos, uma missão. Essa palavra que eu acho que cabe muito bem. Não existe uma missão que Deus nos dá que a gente não sofra. Se a gente não vence, a gente vai sair com grandes feridas. E a gente vai sobreviver quando é um bom predador, quando é forte. E você foi essa pessoa que Deus escolheu para estar com Ele. Você é essa pessoa que Deus escolheu para cuidar das filhas dele. Para ser a melhor tia, para ser a melhor amiga, para ser a melhor mãe também, sabe? Para assumir esse papel materno na ausência dele. E elas sabem que pode contar com você. A Gerlaine sabe... Gente, eu tô chorando, não quero chorar não, desculpa. A Gerlaine sabe que estava aqui presente, que é a filha do Janderson, seu irmão. Ela sabe que pode contar com você
principalmente nos piores momentos. E você estava presente. Sua responsabilidade é muito maior hoje do que se ele estivesse presente. Sim. Eu tenho essa consciência assim. Embora elas tenham uma mãe maravilhosa. Minha cunhada é uma super mãe. Como é o nome dela? É Geneide, mas a gente chama ela de Quirlinha. Geneide, um beijão da maga pra você, meu amor. Fica com Deus e que Ele te proteja e te abençoe todos os dias. Quirlinha é uma super mãe. Ela foi a mulher que amou meu irmão até o último instante, sabe? E que ainda sofre com a ausência dele. Muito. Foi muito julgada na época do suicídio. Foi muito massacrada. Que não merecia, porque minha mãe dizia assim, ela se não convivo, que assim, ela dizia assim, não convivo todo dia com Quirlinha, mas ela ama meu filho. E só dela amar meu filho, tá tudo certo. Ela dizia desse jeito, que ela sabia o quanto minha cunhada amava meu irmão. E ela foi muito julgada na época e ela foi muito massacrada injustamente. Injustamente mesmo. Porque todo mundo ficava perguntando como é que ela não viu, vivendo com ele todos os dias, como é que ela não viu? Não tem Impossível. como você... Ele nunca tinha tentado, então não dava para você ter um cuidado. Porque todo mundo fala assim, principalmente com quem já tentou, tenha cuidado. Mas ele nunca tinha tentado. Então, não dá pra você pensar assim, eu acho que hoje meu marido vai cometer suicídio. Não existe isso. Não existe mesmo. E a questão, anotei aqui, né, e depois da experiência que você teve, tem a questão do não acreditar, que a gente falou mais anteriormente, que o não acreditar das famílias que um suicídio possa acontecer na Em vida, casa, né? dentro de casa, é algo que não se pode pensar, né? Não se pode imaginar. Mesmo diante de sinais, pensar na hipótese do suicídio, que a pessoa não vai se suicidar, é muito difícil. A pessoa não quer acreditar, quer pensar positivo, como a gente falou anteriormente, para que isso não aconteça. Porque você acha que esse não acreditar das famílias possa levar ao suicídio? Porque elas pensam assim, elas acham que não aceitar, não quer acreditar, mas pode levar, é um grande fator de risco para o suicídio. Em algumas famílias não se fala sobre isso, né? Não se admite isso. Em algumas famílias não se percebe, que é o nosso caso, né? Na nossa família a gente não percebeu, é diferente. Mas o normalizar, o falar sobre, quando a família percebe, quando a família vê os sinais, quando a família identifica essas peculiaridades do tentante, né? Conversar, procurar ajuda imediatamente. Em alguns casos a gente consegue sobreviver. Em outros não dá porque a gente não percebe. Como foi o caso de Janderson. Janderson estava levando a vida normal. Faculdade, carteira de estudante, trabalhos da faculdade. Realizações, né? A vida dele, assim, ele tinha seus problemas, mas estava levando a vida normalmente. Então não dava pra gente pensar que o Janderson vai cometer suicídio. O Janderson vai chegar a esse ponto. Não era esse o pensamento. A gente não percebeu a tempo. A gente só juntou, como eu já disse, a gente só juntou as migalhas, os pedacinhos depois. E hoje você entende, ajuntando o quebra-cabeça, que expressões, como ele falou, expressões a exemplo de é melhor eu fumar do que eu morrer. Hoje você entende isso,
essas expressões, palavras como a forma de alguém que está pedindo socorro. Sim, hoje eu observo muito mais meu círculo familiar e de amizades, porque assim, alguns amigos, eu já consigo perceber mais tristes, eu já acendo o alerta. É bem assim, um amigo que está fazendo uma coisa que não faria normalmente, já me acende um alerta. Palavras, frases, gestos, sabe? Atitudes que a pessoa não teria normalmente já me acendem um alerta. Hoje em dia, eu tenho, depois da tragédia, né? Eu tenho uma consciência maior de observar mais as pessoas ao meu redor. As questão das críticas. Bora lá para a questão das críticas, que eu vou chegar já na questão do questionamento a Deus que seu irmão fez. Quais foram as críticas? Que tipo de críticas? Quais são as críticas cruéis, comuns, que as pessoas fazem, que as pessoas fizeram e que eu acho que você escuta até hoje? Por que as pessoas fazem esse tipo de maldade? De criticar o que não entende, o que não sabe. Então, é assim, essa live, quando a gente pensou nela, foi muito para isso. Para que vocês soubessem da minha história, da minha experiência, para que não repitam com outras pessoas o que eu passei, por exemplo. Quando o Janderson cometeu suicídio, algumas pessoas não falavam sobre o assunto comigo, porque algumas pessoas não sabem o que falar. Outras, porque realmente acreditam que se falarem sobre isso... Vai dar ideia. Vai dar ideia falou, e alguém, né? vai fazer a mesma coisa. E outras, porque são cruéis mesmo. Deixa eu só... Deixa eu te fazer aqui a pergunta. Você que está aí nos assistindo a live, Daisy, um beijo da maga para você, Daisy. Vocês que estão assistindo a live, que conhecem, sabe? Tem uma pessoa sua, um amigo, um parente seu que se suicidou. Em algum momento, você falou sobre suicídio com esta pessoa? Não, não falou. Mas ele se suicidou. Então não foi pela questão de debater, de questionar. Talvez seja exatamente pela falta de debate, de questionamento, de conversa. E talvez a pessoa, se você fosse tocar no assunto, ela se abrisse. Exatamente. Mas as pessoas são muito cruéis. Olha, eu posso dizer com convicção que entre todas as pessoas que falaram comigo, de cada 10 pessoas que vieram falar comigo, 8 foram cruéis. Uma... Pessoas conhecidas? Foi, sim, próximas. A grande maioria esmagadora. Por mais estranho que pareça, os desconhecidos, eles evitam ser cruéis com você ou com o suicida. A maioria conhecida, amiga, próxima, me disseram frases do tipo: eu só fico pensando que ele vai pro inferno. Por que é que ele não procurou Deus? Por que ele não procurou a igreja? Talvez, se ele estivesse vivo. Nossa, ele foi muito covarde, porque ele não enfrentou os problemas. E vocês, todo mundo, esposa, filha, irmã, pai, vocês nunca perceberam que esse menino não estava bem? Eu ouvi esse tipo de frase. E quando a gente pensou nisso aqui, a gente pensou exatamente para dizer isso para vocês não fazerem com ninguém. E para vocês informarem outras pessoas, para elas também não fazerem, porque, gente do céu, as pessoas esqueceram que estavam falando do meu irmão. Sabe? Que tava falando... Perderam o respeito com você. Sim, não só o respeito por ele, sim por mim também. Porque pessoas amigas disseram assim: cara, como é que tu se sente sabendo que teu irmão vai pro inferno?
disse, minha gente, estou me sentindo na presença de Deus. Porque você sabe o quanto posso ser sarcástica também. Nos primeiros momentos, eu ficava, na maior parte das vezes, calada, porque a minha dor era piorada todas as vezes que as pessoas chegavam para mim dizendo esse tipo de coisa. Mas depois de um certo tempo, eu comecei a responder. Eu digo, me sinto na presença de Deus, porque você sabe para onde ele foi, você deve ser Deus, então você está julgando aí com toda essa certeza, você sabe do que você está falando, então eu estou me sentindo na presença de Deus. Mas algumas pessoas dizendo, mas por que ele não procurou Deus? Gente. Justamente, ele acreditava em Deus. Ele era um homem temente a Deus. Aí havia a pergunta, um homem que temia Deus, ele conhecia a Bíblia, né? Sim. Lia a Bíblia constantemente, com frequência, essas coisas, conhecia a palavra de Deus, sabia que sempre tem as brechas, né? As lacunas. E eu quero destacar justamente isso. Se ele era temente a Deus, por que ele tirou a própria vida? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. É isso que as pessoas precisam entender. Não tem nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você crer em Deus, temer a Deus, confiar em Deus, não impede que você tenha uma depressão, porque tem uma ansiedade, tem um transtorno qualquer, porque é uma doença mental, não é uma doença de fé. É um transtorno mental. Você precisa de ajuda psicológica, não apenas religiosa. As pessoas acham que se levar o depressivo para a igreja, só isso, ele vai ficar bem. Vai acontecer casos de que vai ficar bem? Vai acontecer casos. Momentaneamente. Mas vai acontecer casos de que não vai resolver, porque a pessoa precisa de um acompanhamento psicológico. Então, meu irmão era temente a Deus, conhecia a Bíblia, e isso não impediu que ele tivesse depressão. Não foi falta de fé, foi uma dor que o consumia, foi algo que dilacerava ele. Porque as pessoas acham que o suicida, ele só quer morrer. O suicida não quer morrer. O suicida quer matar o que ele sente. Então, automaticamente, matar o que ele sente é matar a ele mesmo. Essa é a única maneira. Tipo, eu não tenho mais para onde correr, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho... Quando a gente viu, por exemplo, de Céu, quando ela falou sobre a questão da depressão dela, ela achava que não tinha mais jeito. Quando ela pensou no suicídio porque ela achou que ela não tinha mais saída, não tinha mais brecha, não tinha mais para onde ir, não tinha recuperação para aquele vazio, aquele mal, aquela dor que ela estava sentindo. Então, esse é um relato muito, muito natural dos sobreviventes. E para a gente que é família, a gente também vê dessa forma, que a pessoa, ele não queria se matar, acha que ele queria fazer a família dele sofrer, acha que ele queria que eu sofresse, que as filhas que ele amava, adorava sofressem, que a esposa que o acompanhou durante tantos anos sofresse. Ele não queria isso. Ele só queria que aquilo parasse, que aquilo que estava consumindo ele parasse, que aquela dor acabasse. E outra coisa, é natural as pessoas questionar. Nossa, uma pessoa tão feliz, bem-sucedida, com dinheiro, um casamento maravilhoso, pessoas maravilhosas, ou trabalhos dos sonhos. Essa pessoa não sofreu na vida, não. Não sofreu na vida, né? E é tão jovem, estou me referindo à questão da jovem, é tão jovem. Como é que uma pessoa tão jovem tem uma carga, um peso, um fardo tão grande no seu corpo, na sua mente? Gente, se a gente for assistir, se a gente fosse informar, uma certa vez eu assisti uma matéria de uma criança trabalhando no sol, fazendo carvão, uma criança menos de 10 anos.
A É pessoa era relativo. é relativo Não é mesmo. porque não é só, não é uma doença de pessoa idosa. E não é uma doença só de. Porque assim, quantas pessoas têm tanto dinheiro e têm depressão? Não é uma questão só financeira, não é uma questão só de fé, não é uma questão só de terminar um relacionamento. É um conjunto de fatores. É o que falta, né? Eu acho que essa é o Exatamente. oco, é um É o oco. conjunto de fatores que faz com que aconteça aquele buraquinho. E aquele buraquinho pode fechar e aquele buraquinho pode crescer. Né? Justamente. E quando cresce, pode culminar no suicídio. Foi o caso do meu irmão. Mas. E era uma pessoa esclarecida. Sim, um homem extremamente inteligente. E era uma pessoa esclarecida, estava fazendo faculdade e super jovem. Ele ainda ia fazer 42 anos, né? Estava no ano de fazer 42 anos. Então, assim, um homem esclarecido, jovem, com família, digamos assim, pelo que viver, né? Se não fosse pela esposa, se não fosse por ele mesmo, mas tinha as filhas. Mas não funciona, não é um botãozinho que a gente vai lá, liga e desliga. a Ceol está dizendo assim, a melhor definição que eu vi hoje não é matar o nosso corpo, e sim nossa dor. O sentimento de impotência é o pior do mundo. É o relato de uma sobrevivente. É o relato de alguém que pensou, que teve a ideia, que fez até planos para isso, não seguiu. Que bom, que maravilha. A Cel conseguiu se recuperar, a Cel teve ajuda a tempo, ela foi, digamos assim, acolhida a tempo. Mas acontece de não ter esse acolhimento ou de não se perceber para que se tenha esse acolhimento, né? Janderson era muito jovem, era inteligente, era esclarecido, era temente a Deus, conhecia todas as regras da sociedade, as regras de uma igreja, a Bíblia. Isso não impediu que ele tivesse uma depressão, isso não impediu que passasse despercebido, isso não impediu que ele planejasse, que ele levasse a cabo o plano dele, que ele morresse, que ele cometesse suicídio. Nada impediu. E não tem nada a ver, como eu citei a questão ser uma pessoa esclarecida e da questão da mocinha, da jovem, não tem nada a ver com o grau de escolaridade, não tem nada a ver com a idade, com a raça, com a condição sexual, não tem nada a ver. Nada a ver. A pessoa adoece simplesmente. Adoece. Existem condições que, claro, contribuem, porque a gente vê algumas pesquisas que mostram que o aumento do suicídio está ligado à questão da falta de oportunidade que as pessoas têm, ou seja, de países menos financeiramente favorecidos, com uma taxa grande de desemprego, de uma saúde precária. Isso contribui, mas não é fator decisivo. Isso contribui, é o que a gente disse, né? O ambiente contribui, mas não é fator decisivo. Antes de eu fazer outra colocação, eu quero destacar que, inclusive, a Catiane compartilhou comigo um artigo que a cada 40 segundos uma pessoa se mata. Ou seja, se a cada 40 pessoas uma pessoa se mata, significa que a cada hora, em uma hora, são 60 pessoas mortas. Isso em um dia, em 24 horas, são mais de 1.200 pessoas que se morrem, que se mata todos os dias. Vocês entenderam a questão de ter um acolhimento, de ter alguém que escute. A Ceógia, ela também foi forte, ela também teve apoio, né? De alguém que foi lá e acolheu ela. Você teve esse apoio, teve esse acolhimento, ou entendeu que realmente se via sozinho, precisava realmente ser forte para superar o suicídio, esse momento difícil da sua vida? Eu vi um termo muito interessante para os parentes e amigos do suicida, que é sobrevivente do suicídio. Desculpa, mana.
Gente, a gente vai sair, tá certo? Céu, Daisy, volta com a gente, todo mundo que tá na live, que a gente vai para o nosso próximo bloco, tá certo? Então vocês fiquem aí, desculpa cortar você. E Catiane vem, a gente vem no próximo, terceiro bloco, tá bom? Vem com a gente.